Ora, boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, da ciência filosófica Individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho. Também dou a sugestão para comprarem alguns, ou há mais que um livro, que eu tenho vários livros publicados, podem comprar em formato digital, em formato de papel. Basta ver na parte acerca de, no YouTube, por exemplo, procurar o meu nome, Filipe Calhau, Filipe Ferro Calhau, encontrarão uma data de livros. O tema que eu escolhi para hoje foi uma sugestão do meu irmão. Eu perguntei, olha, eu vou gravar um vídeo, há algum tema que tu achas interessante, que eu acho que possa ser importante eu falar, dás a sugestão de algum tema. E ele sugeriu-me falar acerca do fanatismo político. Que eu posso falar acerca do fanatismo no sentido geral. Quem acompanha a política, quem acompanha as pessoas no sentido geral, repara-se facilmente que às vezes há muitas pessoas completamente fanáticas. Uma pessoa pode falar no fanatismo no futebol, que uma pessoa fala eu amo o meu clube, eu amo isto, eu amo aquilo, mas a definição que uma pessoa dá de amor então precisa ser questionada. Como é que uma pessoa ama um clube e depois é violenta com as pessoas de outro clube, ou até com as pessoas do mesmo clube, se não concordam com algumas ideias? Eu acho que o fanatismo é completamente destrutivo, é muito conflituoso. Eu acho que não é bom para nada nem para ninguém. E nós precisamos repensar isso. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai incorporando valores, uma formatação sociocultural, seja o que for, dentro do ambiente familiar, uma pessoa vai ganhando um enquadramento intelectual, muitas vezes, uma pessoa pode imitar os pais sem se aperceber, ou pode ser completamente contra as ideias dos pais, sendo contra por revolta, ou seja o que for. Uma pessoa vai formando a sua forma de pensar, de uma maneira ou de outra. Eu acho que por vezes uma pessoa pega-se tanto às suas ideias e eleva tanta condição de superioridade que depois uma pessoa impõe a outras pessoas e uma pessoa já nem vê as coisas tal como elas são. É muito comum nós vemos, por exemplo, pessoas de direita a distorcerem, a denegrirem tudo aquilo que é de esquerda. E é muito comum pessoas de esquerda denegrirem, distorcerem todos os argumentos de alguém que é de direita. É muito comum, por exemplo, vamos imaginar, uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita, que isto é tudo muito relativo e a Revolução Francesa já aconteceu há muito tempo, tem um discurso. Esse discurso pode ser completamente coerente relativamente às suas ideias, no sentido geral. Ou muito coerente em termos ideológicos, simplesmente falou aquilo que já é presumível falar dentro do seu enquadramento ideológico, ou de esquerda, de direita, isto é muito relativo. Porque também se pode dividir em progressista e conservador, mas há muitos enquadramentos e é preciso ter cuidado com os simplismos. E é interessante que dificilmente se vê alguém de direita a dizer que uma pessoa de esquerda, seja isto o que for, teve um discurso depois de um debate político ou depois de um congresso, ou seja o que for, dizer que sim senhora teve um discurso enquadrado dentro de um discurso coerente dentro daquilo que é a sua orientação ideológica. Nunca se vê. Parece que o palco político estão sempre a haver guerras, estão sempre a haver falácias dos espantalhos, sempre a distorcer aquilo que as outras pessoas dizem, para tornar mais facilmente refutável. E eu acho que isto não é de todo bom para a democracia ou para a consciência das pessoas no sentido geral. Eu acho que as pessoas precisam de aprender a lidar com a verdade, a lidar com... Porque há pessoas que de repente são de esquerda, por exemplo, ou são de direita, tanto faz, e vem um discurso de outra pessoa, a pessoa pode até concordar com o discurso, a pessoa pode até gostar do discurso. Isto é o que faz o fanatismo. Uma pessoa, a prioristicamente, não sabendo o partido da pessoa, a pessoa poderia até concordar com o discurso. Mas a partir do momento em que sabe que a pessoa está relacionada com um partido ou com outro, se for um partido de uma orientação, se for de esquerda e a pessoa for de direita, ou se o partido for de uma pessoa de direita e a pessoa for de esquerda, a pessoa já começa a procurar e a se distorcer e a denegrir e contra tudo aquilo que a outra pessoa disse. Como se estivesse sempre, como se as pessoas estivessem sempre, por causa do fanatismo, a pessoa ganha palas nos olhos e parece que só vê certas coisas à frente. A pessoa só vê o que quer ver. A pessoa está tão fanática no seu partido, nas suas ideias, na sua ideologia, ou de esquerda ou de direita, ou seja o que for, que a pessoa não consegue interpretar adequadamente tudo aquilo que parece ser diferente ou contrário, ou contraditório. Estão a compreender? Há um conflito constante. A pessoa parece que não consegue. Ora bem, vou-me sentar agora, vou interpretar,
vou procurar conhecer o que é que aquele partido disse, o que é que aquele político disse, ou que aquela política disse, ou seja o que for. Vou-me sentar tranquilo e vou interpretar o texto, vou interpretar o discurso e vou com calma, com prudência intelectual, vou tentar compreender as coisas. O fanatismo político leva a que uma pessoa saiba que é daquela ideologia contrária, saiba que seja o... E começa logo contra, com raiva, com ataques, com... Isto é tudo violência. Eu não sei se estão a compreender que este fanatismo que acontece no futebol, que há pessoas profundamente centradas numa vida política e criticam e julgam o fanatismo que existe no futebol, que existe no desporto, no sentido geral. E não se apercebe que às vezes está a ser uma pessoa profundamente fanática em termos de política. E por vezes pode ser contra o fanatismo que existe no desporto e estar a praticar o mesmo fanatismo, mas num sentido diferente, numa área diferente, na política, por exemplo. Eu acho que isto não é nada bom para a democracia, para as pessoas no sentido geral. Nós temos de aprender a ter um certo equilíbrio e a interpretar cada discurso, cada pessoa, cada político, cada proposta, seja o que for, tal como é, sem guerras, sem necessidade priorística de competir, de deitar abaixo, de distorcer, de denegrir. Porque eu vejo, às vezes, se for preciso, notícias que aparecem no Parlamento, seja o que for, tudo tem a ver com política, mas não só, mas a política mexe muito com certas coisas. É constante discursos falaciosos, de falácia de espantalho, de distorcer os argumentos dos outros para tornar mais facilmente votável. Como se tivesse sempre a haver uma guerra para sacar eleitores. Sempre a distorcer a verdade do discurso, sempre a distorcer a coerência do discurso, sempre a distorcer a congruência do discurso dos outros. Basta serem de uma ideologia contrária, basta ser de esquerda ou direita, e uma pessoa ser de esquerda ou direita, dependendo, basta ser de uma perspectiva contrária, uma pessoa começa logo a atacar. Mesmo que uma pessoa se centrar, se equilibrar, se interpretar adequadamente, concordar no fundo com outra pessoa diga. Estão a compreender? O fanatismo, ele é profundamente conflituoso, ele é contra a verdade. Ele não permite que uma pessoa compreenda as coisas tal como elas são minimamente. Seja isso o que for. Pelo menos minimamente. E nós temos de refletir acerca disto. Porque há muitas formas de fanatismo. E o fanatismo cega as pessoas. As pessoas ficam com palas nos olhos e não veem mais nada à frente. Eu fiz um trabalho a propósito do projeto que eu faço, em que eu faço parte, de Perspectivas sobre a Felicidade, Contributos para Portugal do World Happiness Report, ONU. Houve um deputado, ou ex-deputado, que pediu para alguns investigadores que quisessem contribuir para esse projeto, por exemplo. Eu lembrei-me agora, ocorreu-me agora a falar acerca disto. E eu contribuí com a minha parte, investigador, Filipe Calhau, aparece lá na proposta até, e de outros investigadores do projeto. Eu participei, pronto. Porque a minha intenção era colocar a felicidade. Porque a intenção desse deputado, e eu espero que haja cada vez mais deputados a falar acerca disto, do Pedro Pimpão, era colocar, ou seria e é, colocar a felicidade na agenda política. Eu, como concordo profundamente com a necessidade de colocarmos a felicidade na agenda política e fiz um trabalho no sentido de se levar a felicidade aos sistemas de ensino, nós começámos a criar uma pedagogia felicitária. Claro que eu participei, não me interessa se é do PSD, não me interessa se é deste ou daquele partido, eu não participei por ele ser do partido que é, neste caso PSD. Eu não tenho nenhum partido, eu não quero ter nenhum partido neste momento. Eu participei como um trabalho de investigação porque eu acredito, e porque foi o político que veio ter com o projeto de investigação e que fez o convite. Eu participei porque eu sou a favor de colocar a felicidade na agenda política e porque sou a favor de criarmos uma pedagogia felicitária, levarmos a felicidade profundamente aos sistemas de ensino. Eu não participei por ser deste partido, por exemplo. E há pessoas que podem interpretar isto como se eu fosse deste partido. Não há problema nenhum ser deste partido, não há problema nenhum eu não ser deste partido e participar com o meu trabalho de investigação. Ou o meu trabalho de investigação ser selecionado para aparecer no artigo. Nós temos de aprender ora bem, nós concordamos com estas ideias, tudo bem. Concordamos com aquelas ideias, tudo bem. Há ideias minhas que se calhar são mais esquerda, há ideias minhas que se calhar são mais direita, sendo isto tudo muito relativo, em geral eu sou progressista, poderia ter ideias conservadoras, não saber qual é. Eu não tenho nenhum partido, eu não tenho de ter palas nos olhos, ser fanático. Vamos imaginar, eu quero colocar a felicidade na agenda política. Vamos imaginar que eu sou a favor de cada vez mais a felicidade entrar na vida das pessoas, pedagogicamente, nos sistemas de ensino, seja o que for. Vamos imaginar que seria, por exemplo, um deputado do Bloco de Esquerda a fazer essa proposta.
ou fosse um deputado de outro partido, eu não teria de ser daquele partido para participar. Vamos imaginar que eu seria do Bloco de Esquerda, neste caso, ou que seria do PS. Eu não iria deixar de participar só porque foi um autarca do PSD a fazer-me esta proposta, ou a fazer a proposta ao grupo de investigação. Porque se eu acredito que uma pessoa tem de colocar a felicidade na agenda política, eu vou participar. Se eu posso dar o meu contributo para colocar a felicidade na agenda política e para contribuir para, porque isto, no meu entender, é fazer história, colocar a felicidade na agenda política, em Portugal, por exemplo, pelo menos, eu vou participar, seja qual for o partido. Se eu fosse de outro partido, se eu tivesse algum partido, mas não tenho nenhum, neste momento em que estou a fazer o vídeo, muita coisa pode alterar, eu não iria deixar de participar só porque não foi o partido que eu faço parte. Este é o problema de fanatismo. Não, é só aquele partido, é só aquele enquadramento. Não posso fazer mais nada fora daquele registro. E nós, quando criamos este, quando vivemos como fanatismo, nós colocamos palas nos olhos, nós não olhamos para o lado, nem interpretamos bem as coisas. Nós ficamos cegos. E é uma cegueira autoimposta. Uma pessoa pode pensar de forma diferente, uma pessoa pode fazer escolhas diferentes, uma pessoa pode se abrir para interpretar, ora bem, cada partido, cada proposta de partido, cada político, cada contexto no seu contexto. Estão a compreender? E às vezes uma pessoa coloca palas nos olhos, fica fanática e não vê mais nada à frente. E é associada àquele partido. Imagina, trabalhei fiz este trabalho de investigação e participei, pronto, o deputado do PSD, agora é do PSD, agora qualquer pessoa da esquerda já não quer saber do trabalho de Filipe Calhau porque agora está associado ao PSD. Eu fiz o trabalho, se de outro partido me convidarem para fazer seja o que for, ou convidarem um projeto, eu participarei, se eu concordar com aquilo que eu estarei a fazer. Porque eu quero é levar a felicidade às pessoas de uma maneira ou de outra, seja qual for o partido a pegar. A não ser que eu não concorde de todo com as ideias bases do partido. Se eu achar que por algum contexto em particular é melhor não o fazer, eu não faço. Ou se eu não tiver condições na minha vida, se estiver ocupado mais, ou seja o que for. Estão a compreender? Eu quero é levar a felicidade às pessoas. Eu quero contribuir para uma sociedade onde as pessoas são mais felizes. Seja qual for o partido a pedir. Ou a dar como sugestão, ou qual for o político, ou seja o que for. Porque eu acho que precisa-se generalizar a felicidade. Ela precisa mesmo de entrar profundamente nos sistemas de ensino. E eu comecei a falar de fanatismo, nem sequer estava a contar a abordar esta questão. Foi o meu irmão que falou no fanatismo político, porque pronto, tem colegas que são, como é que eu ia dizer, que abordam muita política, que estudam política, ou seja o que for, e às vezes uma pessoa pode lidar com fanáticos. Em conversas com amigos, uma pessoa começa a perceber quando é que é fanático e quando é que não é. Tudo que seja de um partido contrário ou diferente daquilo do próprio partido, a pessoa ataca, destrói, denigra, distorce, negativiza tudo. Estão a compreender? Aquela hermenêutica negativa, aquele exercício interpretativo em que uma pessoa é do contra, seja o que for que a pessoa vá dizer, se uma pessoa já parte do princípio que é do outro partido, uma pessoa negativiza, destrói, distorce. Isto é fanatismo, isto condiciona a nossa interpretação da realidade. Porque uma pessoa já não quer ver a verdade daquilo que está a ser dito. Uma pessoa quer ver uma verdade distorcida. Uma pessoa quer continuar a pensar de uma maneira. Uma pessoa quer negativizar aquilo que é contrário e diferente para continuarmos a pensar de uma maneira. E às vezes uma pessoa pode fazer parte de um partido progressista e ao mesmo tempo ser profundamente conservadora. Porque uma pessoa quer conservar a toda a força as suas ideias e distorce e ataca tudo que é contrário e diferente. Então a pessoa está a ser conservadora mesmo sendo de um partido, entre aspas, progressista. Estão a compreender? Há muitas formas de ser conservador e progressista. Como é que nós lidamos com a diferença? Como é que nós lidamos com as perspectivas contrárias? Como é que nós lidamos com o contraditório? É muito importante refletirmos acerca disto. Porque às vezes nós podemos ser contra o fanatismo e estamos a ser fanáticos. Contra o fanatismo no futebol, no desporto, no sentido geral, e estamos a ser fanáticos noutra área. Na política, por exemplo, que há muito fanatismo na política. Uma pessoa pega num ídolo político, seja do género masculino ou feminino, seja o que for, e com palas nos olhos, mesmo que aquele político faça asneira, uma pessoa não, defende até ao fim. Porque uma pessoa apegou-se. Tem tudo a ver com o apego, com o conservadorismo intelectual. E uma pessoa perde a sua relação adequada com a verdade, seja ela qual for. Uma pessoa perde sinceridade dentro de si mesma. Uma pessoa distorce tudo. Uma pessoa coloca tipo como se fosse um filtro nos olhos, ou um filtro na consciência, uma pala, e tudo aquilo que vem para a consciência tem de ser daquela maneira. Uma pessoa distorce tudo aqueles com partidos diferentes, tudo que é contrário, contraditório. Uma pessoa distorce, negativiza, por causa de fanatismo. Uma pessoa fica cega. Então nós temos de ter cuidado, nós temos de ter uma consciência, como é que eu ia dizer, equilibrada, centrada. Interpretar cada coisa tal como ela é.
não estar a fazer de tudo para conservar certas ideias na consciência, mesmo quando aparece uma proposta à nossa frente que denuncia incongruências. Nós temos de estar abertos para novas ideias, novas teorias, novas filosofias. Se uma pessoa é de esquerda, estudar a filosofia mais relacionada com a direita. Se uma pessoa é de direita, estudar mais a filosofia relacionada com a esquerda. Aprender a ser uma pessoa livre, com uma consciência livre, com a liberdade intelectual. Uma pessoa com curiosidade intelectual para aprender o melhor para procurar o melhor de cada partido, o melhor e o pior, seja o que for, para procurar o melhor e o pior de cada ideologia, para procurar o melhor e o pior da esquerda ou da direita. Estão a perceber? Nós temos de ter uma consciência aberta, com curiosidade intelectual. Senão nós viramos fanáticos e não vemos mais nada à frente, porque não queremos ver. É porque a consciência, para entrar novas informações, às vezes é como uma pessoa precisa de abrir a porta para entrar novas informações. Se uma pessoa estivesse sempre com a porta fechada, a tentar conservar tudo, nós colocaremos filtro nos olhos, na nossa consciência, e não conseguiremos ver as coisas minimamente como elas são. Uma pessoa é de um partido e cada vez que uma pessoa de um partido diferente abre a boca, uma pessoa começa logo a negativizar. Mesmo que a pessoa não se aperceba, a negativizar, a distorcer, a denegrir, para tornar mais facilmente refutável. Porque o melhor é o próprio partido. Porque os políticos do próprio partido é que são bons. Tudo o resto é diferente, contrário. É mau. Uma pessoa começa a diabolizar tudo o que é contrário e diferente do próprio partido. Estão a compreender? E nós temos de refletir acerca disto, senão somos uns fanáticos sem nos apercebermos. Pronto. Eu decidi falar acerca disto porque o meu irmão deu-me essa sugestão e eu acabei por falar de uma coisa, pronto, que aconteceu, que no fundo não aconteceu nada na minha vida. Nada por aí além. Eu tenho várias obras publicadas, que eu quero já despedir-me então. Tenho várias obras publicadas, se estiverem interessados em comprar alguma obra, em estudar o meu trabalho, tenho a obra Ensaios sobre o Individualismo, A Liberdade dos Escravos e Individuologia, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e Dr. Joaquim Parra Marujo. A obra Filosofia e Felicidade, muito boa para as pessoas, que eu escrevi para o público em geral. A Poesia Individualista, a minha primeira obra de ficção, Ontem Morri. E vem aí a minha obra Filosofia da Ignorância, publicada no Brasil, com a editora Michelis. E vem também uma obra que também com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Fiquem atentos, estudem o meu trabalho se tiverem interesse. Partilhem este vídeo a alguém, se acharem que possa ser importante para contribuir para a consciência e felicidade de alguém. Digo sempre que eu não quero ser julgador e moralista, eu quero pôr as pessoas a pensar. Eu quero falar acerca de ideias, não acerca de pessoas para julgar, que ninguém seja quem for para julgar outras pessoas. Mas é importante conversarmos acerca dos assuntos e falarmos acerca de ideias. Portanto, acho que é tudo. Subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.